Bora. Pessoal, novamente bom dia. Obrigado aí por todo mundo que já conectou. Acho que tem bastante gente aí entrando também. Rapidamente aqui, só deixa eu apresentar esses caras que estão aqui com a gente hoje. Então, hoje a gente tem a presença do Matheus Wolff, que é nosso especialista aí de infra e backup e Bom proteção. dia a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Legal. E com o Diegão. Obrigado, Diego. Diegão é o... Pode se apresentar rapidamente, Diegão. Tá bom, obrigado pelo convite, Luan, Matheus, Pópulos. É um privilégio muito grande e uma felicidade para mim poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou responsável pela área de engenharia de pré-vendas da Vim Software aqui no Brasil. Então, acabo atuando tecnicamente em arquitetura, junto com o meu time, desenvolvendo soluções que atendam às necessidades do cliente com os nossos produtos, com a nossa plataforma, junto com os nossos parceiros, com vocês que estão aqui hoje. Perfeito. E muito legal poder estar aqui discutindo essa pauta, esse assunto tão bacana. Show, legal. Pessoal, para quem nunca participou aí de nenhuma live, de nenhum evento conosco, a gente está direto dos estúdios aqui da Pópulos em Barueri. Então, deem um feedback como que vocês estão ouvindo e vendo a gente. Por uma questão de organização, a gente bloqueou áudio e vídeo, então vocês podem interagir via chat. Eu vou estar acompanhando aqui, o nosso time também tá acompanhando para responder. Legal, o pessoal já está falando que o áudio tá bom. Vocês podem ir mandando perguntas, dúvidas, curiosidades, quiserem compartilhar também. A gente vai estar atento aqui lendo e na medida do possível, a gente traz para dentro da live. Para vocês ficarem tranquilos, tá? A gente não vai ter um momento de perguntas ao final, porque eu acho que o legal é vocês irem justamente interagindo aí, se tiverem alguma dúvida. E a gente vai selecionando aqui na medida do possível que eu comentei, é porque, obviamente, a gente tem aqui uma pauta super legal para a gente compartilhar com vocês, então a gente também não quer consumir muito tempo, a gente se programou para ficar aí num período de 1 hora, tá? Então, no final também vai rolar os brindes, a gente vai colocar aí as regrinhas daqui a pouquinho. Então, fiquem à vontade, pessoal. Hoje o conteúdo é um conteúdo bem interessante. Está falando de proteção agora para uma camada que até então a gente não discutia muito. Então, o que a gente tem visto, e o legal é justamente esse, para esse modelo de live, a gente não traz nenhum PPT, nenhum material para ficar uma coisa maçante. A ideia é justamente essa, é o Diego trazer o que ele tem de muito conhecimento de mercado, nós trazermos também, o Matheus, eu contribuir com o que a gente tem ouvido, o que os clientes têm falado, pedido, porque, naturalmente, o assunto de backup, e sempre foi falado backup, né, desde então, vem mudando. A gente fala agora de proteção, e essa parte do M365, do Microsoft 365, também é uma parte muito interessante e o que a gente nota é pouco difundido, pouco falado. Então, existe sim uma sensação de que por ser uma solução SaaS, um software, eu já estou protegido, né? Então tem algumas letrinhas miúdas aí, e justamente essa é a ideia, da gente trazer esse conteúdo dessa forma para vocês. Antes da gente dar o pontapé aí, já começando a falar do conteúdo, pessoal, no final, a gente faz a gente coloca aí os brindes, tá? Então, como que vai funcionar? Dessa vez a gente tem um quiz e todo mundo que quiser concorrer aos brindes pode participar do quiz e não vai ser um quiz onde vai ter um ganhador, tá? As perguntas dentro do quiz, elas são perguntas que não tem certo ou errado. Então, vamos lá, o Matheus quer participar dos brindes. No final da live, ele vai entrar ali no quiz, responder todas as perguntas. O nosso time de marketing que está aqui apoiando também vai pegar todo mundo que participou do quiz e jogar dentro do sorteador. E aí o primeiro que sair leva o... É isso, né, pessoal? O primeiro leva o show, o ingresso da Taylor. E a gente tem mais 2 kits Pópulos com vinho. É isso? Pronto. Não esqueci de nada? É mais ou menos isso? É isso aí. Então, bora.
Regrinhas, então, faladas sobre os brindes também. Então, bora lá, pessoal. Matheus, quiser se apresentar também, fica à vontade. O Diegão já deu a palavrinha aí. Beleza, então para quem não me conhece, né, pessoal, Matheus Wolff, especialista aqui de infraestrutura na Apópolis, especializado aí na parte de proteção de dados e ambientes de backup. Estou na Apópolis aí já faz alguns meses e está sendo fazendo nome. Um prazer receber todo mundo aqui também e uma grande oportunidade. Juan, conta um pouquinho para nós aí de quem é a Apópolis, quais são os que a gente presta, aonde a gente está atuando e o que a gente está encarando aí no mercado corporativo. Perfeito. Boa. Obrigado, Matheus. Já estava esquecendo da parte de falar da Apópolis. Eu acho que é legal depois também, Diegão, só dar um briefing de Sim, vinho. claro, com prazer. Pela audiência também. Acho que tem uma galera aí que com certeza conhece, mas acho que é importante. Pessoal, a Apópolis tem 7 anos. Nós somos um integrador, um parceiro, com algumas brands, algumas logos aqui no portfólio. Uma das mais estratégicas é a Vim. Então, a gente tá embarcando aí nesse mundo de proteção, backup de dados também. O Matheus veio para compor o time. Hoje a gente tem um número bem expressivo, vou falar rapidamente aqui também, porque muita gente já conhece a Apópolis, mas a gente tem um número bem expressivo de clientes, de projetos em grandes companhias. A gente nasceu de soluções como Citrix e Nutanix, e a gente acabou também entrando em clientes em muitos projetos extremamente complexos de missão crítica. Então, isso fez com que a gente também formasse um time extremamente sólido, extremamente capacitado. Então, a gente hoje tem uma estrutura aqui em Barueri, um andar todo com NOC. A gente está numa missão aí também agora de SOC, de segurança. Enfim, acho que é um pouco da história da Apópolis. Quem tiver aí e não nos conhecer, fiquem ligados também, porque vou dar só um spoiler rápido. A ideia é que a gente também saia dessa live com algumas ações mais técnicas depois, de um evento mais técnico com mão na massa, e também uma campanha de justamente qual que é o nosso intuito. A gente também não ficar só no teórico. Mostrar que realmente a solução ela é muito fácil de ser implementada, traz muitos benefícios e a gente quer que todo mundo tenha acesso a isso. Então, a gente também está projetando aqui o lançamento de uma campanha junto com a Vim para a gente poder habilitar o máximo de clientes que a gente puder. Diegão, quem é a Vim, o momento da Vim, acho que é legal de dar um briefing. Perfeito. Né? O que tem mudado também aí, porque o mercado de proteção de dados também tem se atualizado. Vamos lá. Com certeza. A Vim, ela é líder mundial em proteção de dados. É uma empresa de acordo com o IDC, né? Vamos deixar claro, a gente não está se autotitulando líder mundial, exatamente. E proteção contra ransomware, que é um panorama forte, onde proteção de dados entra dentro da estratégia. Perfeito. Nós estamos no Brasil há 12 anos, a Vim foi fundada em 2006. É uma empresa que já tem alguma história, né? Ela foi crescendo bastante. Hoje ela tem 400 mil mais de 450 mil clientes ativos no mundo. E para nós, a nossa operação é 100% junta com nossos parceiros, em conjunto com nossos parceiros. Eu fico muito feliz porque eu participei da primeira reunião que a gente teve aqui na Apópolis. Foi mesmo. E foi muito bom, né? A gente teve uma sinergia muito boa. Aqui, principalmente por a gente compartilhar aspectos de cultura, valores, de como a gente enxerga que a gente quer ajudar os nossos clientes e fazer algo diferente. Como eu falei, aqui no Brasil nós temos quase 12 anos de história, temos quase 50 colaboradores, temos suporte local em português, uma boa parte dessa equipe é de suporte. Temos 170 pessoas mais ou menos na América Latina, então nenhum player do nosso mercado de proteção de dados é tão abrangente, tão grande quanto a gente. Por que eu gosto de falar isso? Porque isso significa que a gente tem estrutura, tem time para atender bem os nossos clientes. Né? Perfeito. A gente tem mais de 4 mil clientes no Brasil e, de acordo também com o IDC, nós somos líderes na América Latina, né? Bem com uma certa folga do segundo colocado. E falando especificamente do tema de hoje, a Vim é o maior player de proteção de dados para a Microsoft 365. Nós temos mais de 16 milhões de usuários protegidos, desde ambientes que vão de 5, 10, 20, 50 usuários
até 40 mil em um único tenant. Nós temos hoje um cliente nos Estados Unidos que tem mais de 100 mil usuários protegidos conosco. Obviamente, são tenants, nesse caso, são tenants distintos, né? Mas eu quero destacar a capacidade de escalabilidade de atender desde o menor ambiente até o maior, e a importância que desde clientes em organizações com um número menor de funcionários estão dando para isso, até grandes organizações globais aí, né, que têm dados extremamente estratégicos dentro do Microsoft 365. Legal, perfeito. Acho que o ponto chave aí que você comentou é a capilaridade, né? E a flexibilidade Sim, de atender. Não é uma solução, né? Que foi desenhada, projetada só para um público, né? Para um não, mercado com interno. certeza. É que o próprio Microsoft 365, ele é um SaaS, né? Então, ele vai atender o cliente pequeno, Com certeza. grande, e as É. Big Techs aí, os gigantes. E eu acho que antes até da gente falar de proteção, é interessante observar como foi a evolução do Microsoft 365. Nitidamente, especialmente no Brasil, e eu gosto muito de regionalizar isso, porque nem sempre o que é verdade aqui é verdade nos Estados Unidos Com ou em algum certeza. país da Europa. É muito legal tu trazer isso, porque tu comentou ali o tamanho do time e da equipe que tem Sim. aqui no Vim Brasil, né, no Brasil da Vim, e tu deve saber melhor do que isso, vocês entendem os clientes, porque a solução, ela é internacional, né? O Microsoft Sim. 365 tá aí para todo mundo. Mas vocês, com o time de vocês, acredito que conseguem entender um pouco mais como funciona a coisa, porque Exato. é diferente. Cada país tem essa cultura, né? Então, acredito que também é importante entender o cliente aqui do nosso lado, né? Com certeza. Sim. Não, e aí eu pego o gancho de observar como a Microsoft fez um trabalho realmente incrível, acho que dá para dizer, de adoção e crescimento da base de usuários, né? Porque eu comecei trabalhando com Microsoft na minha carreira de tecnologia, com Windows, com AD, eu era MCSA, estava tirando meu MCSA quando eu decidi trabalhar com storage e outras coisas, mas eu fui certificado Exchange em 2007, depois 2010, né? Migrei Exchange de 2003 para 2007, sempre gostei muito do tema colaboração, e-mail, messaging que falava na época, né? Aí depois surgiu o Microsoft, era Exchange Online, depois passou a chamar BPOS, Beeples, que já tinha um pouco mais de plataforma de colaboração, e aí o produto foi evoluindo e incorporando mais recursos, né? Como depois o SharePoint, o Teams, o OneDrive de modo corporativo. E é muito interessante observar como a adoção dos clientes públicos privados de todo tamanho, do menor ao maior, ela foi muito massiva, né? Eu acho que vocês podem parar para pensar, e com certeza dos nossos ouvintes, tenho certeza que a maioria deles, se não todos eles, são usuários, são clientes do Microsoft 365. Então, acho que antes da gente falar em proteção, vale observar, poxa, realmente quase todo mundo usa. E aí eu acho que é importante a gente destacar por que a gente quer proteger isso e por que é importante proteger. Sem dúvida. Legal. E eu queria pegar justamente nessa linha e aproveitar vocês dois para a gente justamente dar esse panorama. Antes da gente, obviamente, entrar na importância da proteção para uma solução tão crítica, né, como o M365, o Microsoft 365, a importância do backup. Porque aí eu acho que a gente também faz uma fundação aí de conceito do quão importante é, e óbvio, a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais casos de ataques e tudo mais. E o backup, antigamente, eu ouvia muito isso, né? E eu tenho certeza que mudou. Backup era o seguro. Ah, é bom ter, mas, poxa, eu não quero usar. Torce para não usar. Exatamente. E hoje o que a gente vê, justamente, tudo bem, tem lógico esse conceito de ninguém quer sair usando backup toda hora, né? Com certeza. Mas o backup ele tá cada vez mais estratégico, né? Não tem mais uma questão de você voltar o ambiente inteiro. Tem uma parte de granularidade, de você voltar versões e tudo mais. E eu acho que é legal de vocês comentarem um pouco sobre esse momento atual da proteção de dados e a importância do backup em cima disso. Acho que o ponto principal aqui é a continuidade de negócio, né? Uhum. Antigamente, quando a gente tinha um ataque ou até um problema interno, alguma coisa, vamos voltar ao backup. Isso normalmente era uma tarefa complicada, era uma tarefa difícil, às vezes demorava, e hoje em dia não. A gente precisa da continuidade do negócio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá, beleza. Então, quando eu tô com um problema, tá legal?
Vamos ver. Tá melhorando? E aí? Tá, beleza. Show. Obrigado, Lu. Então, quando eu tô passando por um problema, com um ataque, ou até um problema interno, o backup ele tem que ser a solução. Ele não pode ser mais um problema no meio daquele caos ali. Então, acho que esse é um ponto legal para a gente destacar. O Office 365 é uma solução gigante, tem diversos produtos dentro, a gente já destacou Teams, SharePoint, Exchange, OneDrive. Então, quando ocorre o problema, eu quero escolher o que eu quero voltar disso tudo. E isso garante aí para as empresas, para as grandes corporações, continuidade no negócio. Porque hoje uma sala do Teams parado, dependendo de uma conta de e-mail, uma conta de nota fiscal, um envio, às vezes não é só o messaging ali importante. É uma coisa importante no negócio que pode sim impactar aí no negócio em si, né? Sem dúvida. E aí vale também a gente atentar que até 2018, principalmente, que foi quando começou o advento de ataques cibernéticos, quando a gente teve o WannaCry, principalmente, backup começou a ganhar um novo contexto dentro das organizações. Backup sempre foi uma disciplina até então de infraestrutura, né? Quem cuidava de storage, de virtualização, cuidava também de backup, e backup Verdade. era para proteger aplicações, arquivos, naturalmente. Servidores. E até então as organizações estavam recuperando em média de 3 a 5% dos seus dados num ano. Era isso que uma organização recuperava, muito mais por compliance, por um erro acidental de exclusão, uma corrupção de uma aplicação. E de repente a gente começou a ter um cenário onde dados vinham sendo impactados massivamente, que são os ataques cibernéticos, né? Então, isso trouxe um novo contexto à importância de proteger os dados, que antes não era uma preocupação, né? Antes eu até fazia por desastre natural, mas eram eventos de menor probabilidade. Erro humano, talvez, quando a gente fala de produtividade, de e-mail, de arquivo, era o principal fator. Mas agora você pode pesquisar no buscador, no YouTube, se você colocar cyberataque ou ataque de criptografia no Microsoft 365, tem um vídeo gravado pelo saudoso Kevin Mitnick que mostra o processo de criptografia. E mais, se a gente para pensar em segurança, quando a gente olha para infraestrutura, Matheus, lembra que na infraestrutura não é todo mundo que tem acesso. Tem 1, 2, 3 administradores que vão ter acesso e poderiam causar um dano, ou alguém que conseguiu explorar uma credencial ou uma vulnerabilidade. Perfeito. Mas no Microsoft 365, vamos pensar num site de SharePoint do setor financeiro. Quantos usuários teriam a capacidade de criar dano em todos aqueles dados que podem ser terabytes e dezenas de milhares de arquivos que estão lá dentro? Então, o panorama o perfil do ataque, a superfície de ataque aumenta muito. Com certeza. Porque o próprio usuário pode ter sua credencial corrompida, ou ele pode, até por uma atitude maliciosa, querer causar dano àqueles dados. E isso começou a trazer para as organizações uma percepção de, opa, eu preciso proteger esses dados de modo adequado. Eu acho que é importante destacar esse ponto que o Diego comentou, porque falando ali do tenant do 365, a gente pode ter dois problemas. A gente tem um problema externo, de um ataque, de uma atividade maliciosa ali, ou o próprio usuário interno, daqui a pouco, ou por má fé, ou por falta de conhecimento, ele também, Exato. O problema pode acabar se tornando interno, né? Sim. Então, é importante a gente ter essa noção que não é um ponto, não é um vetor de ataque ou uma entrada, é um ecossistema que tem ali dentro, né? No momento que tu começa a usar o Microsoft 365, o uso de dados e a quantidade que isso cresce é exponencial. De novo, aí a gente vem quanto à usabilidade. É muito fácil criar arquivos, trocar e-mails, trocar mensagens, armazenar dados. E aí eu acho que com o trabalho remoto também, com o usuário remoto, o OneDrive e o SharePoint ganharam muita força. Porque é muito melhor do que conectar uma VPN, acessar um file server para poder acessar os meus arquivos. Então, o usuário passou a gerar muito mais conteúdo corporativo dentro dessa plataforma que carece de proteção. E de maneira sozinha, né? Sem nem depender do TI. Sim, sem sombra de dúvida. Ele consegue criar esses dados e criar esses pastas de compartilhamento sozinho. Então, nem sempre, muitas vezes, a própria TI não tem noção da quantidade de dados que tem lá dentro. Sim. Né? E aí, por fim, vem a responsabilidade. De quem é a responsabilidade pela segurança desse dado? Se a gente acessar o modelo de responsabilidade compartilhada da Microsoft,
isso é extremamente claro. A responsabilidade do dado, da infraestrutura, da disponibilidade, das múltiplas cópias, ela é da Microsoft. Mas o dado é do usuário, é da organização. E outro ponto que eu gosto de olhar na documentação da Microsoft, ele coloca assim, o que fazer se... Tem um documento que ele instrui você ao que fazer se você sofrer um cyberataque no seu tenant. O primeiro ponto é verifique o seu backup. Olha que interessante. Então, isso para mim diz muito claramente que, apesar dos recursos de segurança existentes no Microsoft 365, políticas de retenção, litígio, requisitos aspectos de conformidade, eles não são backup. Backup que se caracteriza por uma cópia secundária dos dados em um outro local com outros acessos e recursos de segurança. Um ambiente apartado, um Sem ambiente sombra de dúvida. separado Legal. do tenant de Legal. produção ali, do tenant. E eu acho que esse ponto sobre a gente falar de responsabilidade é muito interessante, porque eu tenho certeza que boa parte de quem está participando aqui e de quem vai buscar uma solução como essa, de proteção de 365, não tem ideia. Porque eu falo porque eu também achava isso, né? Fala, cara, as contas estão lá, estão protegidas. E tem uma parte de proteção, ok, mas é uma proteção voltada à segurança, isso sim, mas é muito conectada à infra, igual você comentou, Diegão. Mas a responsabilidade do dado, o e-mail que está lá dentro, o arquivo que está dentro do SharePoint, isso a Microsoft não tem responsabilidade. Tem a responsabilidade de manter, mas não é por uma questão de infra. Mas, perdi, alguém deletou, alguém fez uma besteira, ou pior, hoje a gente analisa e vê que é cada vez mais comum empresas deixando de usar o file server tradicional. Isso esse talvez tenha sido o movimento mais grande que eu vejo recentemente na questão de gestão de arquivos. Perfeito. Porque a experiência é muito boa. O teletrabalho, o trabalho remoto tá para todo mundo aí, né? A gente... E sabe o que é legal? Se você usa Windows, se você usa macOS, se você tá no seu mobile, você consegue acessar os seus dados. Sim. Então, eu sou suspeito para falar porque eu uso muito serviço. Sim. Tenho certeza que vocês da mesma Com certeza. forma. Então, isso permitia um nível de produtividade ainda maior. É muito mais fácil. Sem sombra de Você dúvida. tem muito menos passos a chegar, né? Antigamente você tinha ali a VPN e tem soluções que ajudam. A Citrix, por exemplo, ajudou Sim. muito nesse sentido. Mas Com você certeza. tem steps ali que, no final do dia, a experiência, o tempo do usuário, né? De quem tá utilizando a solução é muito importante. Então, qual a diferença? Você não precisa mais acessar um jump, uma solução para chegar dentro do seu ambiente, ir até um compartilhamento, procurar o arquivo, chegar no arquivo, abrir. Não, você vai ali, Exato. acessa o Faz de arquivo em alguns tempo real. cliques ou toques, né? Porque no caso do celular. Com uma vantagem que eu vejo de colaboração que o file server não tem como entregar, ponto. Não tem como. Eu estou editando um arquivo, ao mesmo tempo nós três aqui estamos vendo exatamente a mesma alteração. Então você tem partes aí que não tem como ir contra a evolução. E é justamente nesse o ponto. E não menos importante, eu acho que tem uma parte que é legal da gente comentar também sobre, principalmente vocês. Eu queria que vocês deixassem claro para o pessoal o quão complexo é uma implementação dessa, se é fácil, não é, como que é o processo. Vamos lá, eu queria começar a proteger a partir de hoje. Pode? Como é que funciona? Acho que o Diego já deu um briefing ali que a solução ela é muito escalável, né? Então, tu consegue proteger aí diversos tamanhos de ambiente. Mas uma coisa que a gente pode já destacar aqui é que o próprio Vim Backup for Microsoft 365 tem a versão Community, que ela protege aí Até 10 usuários. até 10 contas. Então, quer começar a usar e testar? Não precisa nem de licença. Tu consegue instalar a console, ver como funciona. Lembrando que a solução da Vim, ela se conecta no tenant. Tem toda uma autenticação moderna por detrás aí, então é um mecanismo totalmente seguro, né? É uma conta que tu passa ali, mas é a autenticação moderna da Microsoft, então sim, tu tem que integrar o teu tenant à console e com base nisso tu gere todos esses dados ali dentro. O BIM passa a ter acesso a esses dados e tu escolhe o que tu quer proteger lá de dentro. E um outro ponto importante também é que a gente escolhe
Aonde a gente vai salvar esses dados? Pode ser num storage local, que a console do Vim Backup for Microsoft 365 tem acesso. Pode ser um storage na nuvem, um Object Storage, AWS, Azure, S3 Compatible. Acho que a Vim, o Diego vai conseguir explicar isso, ela é muito agnóstica a tu escolher. Ela é uma solução de software. Perfeito. Então, é tu que escolhe o que tu vai fazer com o teu dado e aonde tu vai salvar ele, né? Resguardar aí as tuas cópias, né, dos teus dados. Dos modelos que a gente tem hoje, nós temos, eu diria, 4 modelos, 3,5, e eu vou brincar, eu vou te explicar por que o 3,5, né? De uso do Vim Backup for Microsoft 365, Legal. o VB 365. Uhum. O primeiro deles é o tradicional, onde eu faço o deploy numa máquina virtual, numa máquina física dentro do meu data center. Eu instalo a ferramenta, é super simples, muito rápido, leva poucos minutos. Eu digo por experiência, porque eu acompanhei um cliente numa implantação que em 4 horas nós deixamos o ambiente no ar. Uma organização grande, Legal. 13 mil usuários. Caramba. Tá? A gente não fez o backup dos 13 mil, mas estava Sim. pronto, começando a realizar os backups. Bacana, legal. Então, Poucas soluções a gente mas- consegue em 4 horas, 13 mil. Exatamente. E assim, eu vou falar para vocês, o trabalho não foi instalar e configurar o Vim, foi dar as permissões dentro do tenant. Uhum. Porque, obviamente, eu preciso de permissões para Claro. poder trazer aqueles dados. Então, o primeiro é a implantação mais tradicional. A segunda é na nuvem, no tenant de nuvem do próprio cliente. Nós estamos presentes no marketplace. Se alguém da nossa audiência quiser ir, pode ir lá no Azure, pode ir na AWS, procurar no marketplace Vim Backup, M365, alguma coisa assim, já vai achar, Tá. faz o deploy, é super rápido, coloca as credenciais, configurações, já tem recomendações de tamanho de instância para isso. Então você consegue fazer isso, né? Então eu vou colocar esses 2 gêneros, são onde o próprio cliente administra a sua Perfeito. infraestrutura. Nesse segundo, eu diria que talvez hoje é um dos mais comuns, Tá. fazendo o deploy na própria nuvem, É mais fácil, né? sem sombra de dúvida. E aqui vale um destaque, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou armazenar os meus backups do Microsoft 365 no Azure. A nuvem do Azure e a nuvem Microsoft 365 da Microsoft são coisas totalmente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você pode ficar bem tranquilo caso essa seja a sua escolha. E o terceiro você consumir como serviço de um service provider como a Populous, que vai lá e entrega isso como serviço gerenciado para o cliente, e o cliente vai dizer, eu não preciso me preocupar com nada. Eu talvez não queira nem me preocupar, porque eu quero que alguém que tenha mais especialização que a própria organização, não é meu business talvez querer cuidar disso, então a Populous pode entregar isso empacotado Perfeito. para o cliente final. Perfeito. Né? Então, isso é perfeito, é um modelo de consumo bem tradicional. Legal. E a Vim também tem seu próprio SaaS, chama Cyrus, ele foi recém-anunciado, onde também ele roda no Azure, tá? Então é bem simples, deploy rápido, há uma interface web, você não tem acesso console, à né? estrutura que está por trás, mas o deploy é muito, muito, muito rápido. Mas o mais importante disso tudo que eu quero falar, seja qual for o modelo, o dado é do cliente. Mesmo se ele usar o nosso SaaS, a hora que acaba o contrato, ele pode fazer o download dos backups. Porque vocês, Populous, não somos donos daquele dado. A gente não quer aprisionar cliente. Inclusive, se o cliente deixar de utilizar a Vim por alguma razão, ele pode baixar a versão community que o Matheus comentou e fazer restores para sempre. Então, eu sempre brinco, nós não temos 450 mil clientes porque nós os aprisionamos com mecanismos nada legais, eu vou colocar dessa forma, que vão gerar, que na verdade ele fica preso. A gente ganhou recentemente um contrato em um banco aqui no Brasil, e ele veio de uma plataforma SaaS, de um dos concorrentes nossos, onde as cláusulas de saída eram muito pesadas. E o cliente olhou aquilo, a vontade que dá de dizer, não, eu vou ficar na minha solução atual. Só que aí quando o cliente olhou, ele falou, quanto mais tempo eu ficar, mais duro vai ser eu de sair. E aí ele olhou e comparou isso e falou, não é o que eu quero. Ninguém quer lock-in, vamos falar a verdade, né? Então, e olha que bacana, ainda é possível ir de um lado para outro. Eu poderia ter comprado SaaS, ir para Populous, ou posso ter on-prem e migrar para Populous. As soluções não são 4 soluções distintas. É a mesma plataforma implementada de maneiras diferentes. Perfeito, perfeito. E
essa parte de o dado realmente não é nosso, é do cliente, ele é super relevante da gente reforçar, porque o que a gente vê muitas vezes é que existe sim uma vontade muito grande de fidelizar, né? Exato. Então, e aí eu acho que a fidelidade ela não precisa ser imposta Ela dessa deve ser uma forma. escolha, né? Exatamente. Ela, E eu como em acho que essa que é a qualquer parte aspecto da legal. vida, ela deve ser uma Tem escolha. que conquistar aquilo ali. Perfeito. Poxa, a sensação de você não estar tranquilo no final do contrato, acho que é muito perigoso. E acho que outro ponto também que eu queria destacar, eu já ouvi essa história, eu queria compartilhar também, é sobre a necessidade do backup do 365, né? Então, eu ouvi essa história, eu queria justamente falar para a turma toda aí, que tem uma parte que é o seguinte: você tem uma grande companhia, vamos pegar esse exemplo desse cliente que você comentou, 13 mil contas, 13 mil caixas lá, e lógico, tem negócios que são mais rotativos, né? Tem mais turnover, outros menos, mas de um modo geral, quando você sobe acima dos 10 mil, o negócio roda mais, né? Não, com certeza. Poxa, e aí saiu lá, saiu o Matheus, acabou saindo. E o que eu faço com um dado deles? Tem agora leis que regem em cima disso, mas tem também uma questão de assim, poxa, pode ser que existam questões jurídicas em cima disso, ou mesmo a informação que eu quero manter. E eu não sabia disso. O que eu descobri? Que é muito comum o pessoal, principalmente que administra, manter a caixa pagando a licença, porque o dado ali dentro, ele precisa ser utilizado em algum momento. Como eu não sei quando, eu mantenho o usuário ativo, continuo pagando a licença e a hora que eu precisar eu faço. Então, às vezes, quando a gente conversa sobre o valor versus o custo, vai, né? É caro, é barato. Eu acho que essas contas têm que ser consideradas. Colocar na ponta do... Porque no final do dia, você às vezes tem lá 15, 16 mil licenças, quando na verdade você não precisaria ter tudo isso. Sem dúvida. Você está mantendo caixas ativas, mantendo licenciamento ativo, simplesmente por uma questão de proteção. Compliance, conformidade, E aí, né? e acho que é onde a gente pode ajudar bastante nesse sentido também, Sem dúvida. de armazenar esse. aí, no final, o relevante é o dado, é a informação. Eu não preciso manter toda uma estrutura. Eu mantenho o dado, a informação protegida de forma segura. Precisou, eu volto. Sim. Então, eu acho que é interessante também casos de uso nesse sentido, né? Você mencionou bem quando um usuário deixa a companhia, né? Quem nunca ouviu uma história de usuário que apagou todos os seus e-mails? Porque normalmente quando você tem algo a esconder, ou seja porque eu não quero, Exato. eu não quero que se aproveitem do meu trabalho, e às vezes o usuário sai chateado por Sim. alguma razão, ou até porque ele pode ter feito, né? A gente está Alguma lidando, coisa- infelizmente, com seres humanos, as coisas acontecem e a gente tem que estar preparado. Informação se tornou algo extremamente crítico do ponto de vista legal, muitas vezes. Então, vou dar um exemplo simples. Eu sou um usuário do financeiro. Uhum. Eu tenho coisas na minha caixa de e-mail, no meu SharePoint, que podem me comprometer ou podem comprometer algo que foi feito. O Matheus é o administrador do meu tenant. Ele é Perfeito. meu amigo. Então eu vou dizer para o Matheus, eu preciso de uma ajuda. Eu vou apagar meus dados, eu estou saindo da empresa e eu quero que você desabilite as retenções. Apaga aí para mim também. Então, a partir do ponto que eu posso fazer isso, eu não tenho segurança que chega, eu não estou num nível que eu vou garantir que os meus dados vão estar armazenados e se eu precisar daqueles dados para comprovar alguma coisa, eu vou ter. Lembrando que engenharia social ainda é um dos principais vetores. Seja, né, como eu falei, o Matheus é meu amigo, então, me ajuda aqui. Se Então, não for o principal. exatamente, a partir do ponto que o próprio administrador tem capacidade de ir lá no tenant e gerar meios para que os dados possam ser comprometidos de alguma maneira, excluídos, mesmo que não imediatamente, eu tenho um problema. Então, agora vamos entrar que eu tenha proteção com o Vim. Vamos dizer que a Populus está cuidando dos meus backups do Microsoft 365. Ainda que o Matheus tenha me ajudado como usuário, como administrador, a limpar esses meus dados, eu vou ter uma salvaguarda com vocês, porque ali eu vou ter imutabilidade, eu vou ter garantia de que nem o Matheus Isso é muito bom. consiga excluir os dados pelo período que eu determinei. Vocês conseguem entender, daí já um insight aí para o público, que o dado, então, lá dentro do Office, do Microsoft 365, ele não deixa de ter e trazer credibilidade com o cliente.
Sim, sem e dúvida. reputação de mercado. Então, a gente não está mais falando só de um dado por um dado. Uhum. Então, a gente tem que deixar isso claro para os clientes e para os usuários que ter essa proteção é realmente já uma coisa estratégica aí das grandes corporações, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, por fim, eu acho que tem um ponto que é importante destacar também, que mais recentemente a gente teve um anúncio da própria Microsoft, onde ela está desenvolvendo APIs para backup do Microsoft 365 e aprimorar isso, até para permitir restores de ataque de ransomware com muita rapidez. Onde a Vim já está nesse programa, isso não foi lançado ainda oficialmente, vai ser no começo do ano, e a gente vai se integrar e nós vamos ter capacidades adicionais de proteger esses dados e restaurar com mais rapidez. Então, mesmo que até algum ponto, talvez a Microsoft não é que ela não reconhecia, mas ela não estimulava Perfeito. a execução de um backup. E eu quero deixar claro que a Microsoft é uma das nossas principais alianças globais. A Vim tem um profundo relacionamento com a Microsoft. A Vim e a Microsoft, elas são parceiras, elas não são muito grandes. concorrentes, né? Mas assim, para mim, esse ponto da Microsoft lançar isso chancela eles reconhecendo, gente, vocês precisam proteger esses dados. Perfeito. E eu acho que você foi muito bem nessa questão de falar o seguinte: a necessidade, o mercado ele vai evoluindo. Então, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não vamos muito longe, não. 5, 3, vai. Backup de 365 não era necessário tanto quanto é hoje, né? Não, e Porque ele era o até nível combatido, de certa forma. Exato. Não, tem retenção, tem litigation. E É a mesma coisa que você dizer que tuas VMs têm snapshot. tem a lixeira do Eu tenho- SharePoint Pode lá. ajudar? Pode. Não tô dizendo que não, mas ele nunca vai ser backup. Não, exatamente. A lixeira, ela não Exato. traz essa Tem garantia. a lixeira do SharePoint, eu volto ao arquivo, Exatamente. realmente, volto. Mas aí a gente justamente está falando de alguns níveis a mais. E você sabe o que é legal? Eu tenho tido experiências com a Microsoft em clientes. Isso é legal, Eu muito bom. estava de férias semana passada, eu participei de uma reunião num cliente grande, que quem conduziu a reunião e quem nos colocou na reunião foi a Microsoft. Olha aí que bacana. Então, assim, para a gente entender que não é nós contra eles, Não. ou nós. Não, pelo contrário. A gente está junto reconhecendo que uma coisa complementa a outra. Sim. E eu não estou dizendo que não é para implementar retenção ou litígio. Pelo contrário, isso pode ajudar em outros aspectos. Só que uma ferramenta, uma solução que foi desenvolvida especificamente para proteção, restore granular, e-discover rápido, granularidade de permissões, imutabilidade, principalmente sendo uma segunda cópia que não está dentro do tenant, é fundamental para que a organização tenha segurança de verdade. Maravilha, perfeito. E eu queria só dar mais um caso também que eu participei e foi justamente disso. A gente estava falando na reunião e um cliente ele comentou isso. Ele falou, poxa, mas a Microsoft também podia dar uma ajuda, né, de fazer backup. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma comparação, talvez não seja a melhor, mas é um bom parâmetro. Se pegar a Nutanix, que é um parceiro nosso também. A Nutanix, ela é uma solução... Também, diga-se de passagem. Isso, e super parceiro Vim. Ela é uma solução de nuvem privada, nuvem híbrida. Ela não tem inteligência e nem o compromisso de entregar backup. Não quer dizer que ela não faça isso, não quer dizer que ela não tenha resiliência. Vamos começar a comparar com 365. Poxa, eu tenho disponibilidade, o serviço Sim. não vai parar. O dado tá lá. O dado tá Tem lá. múltiplas cópias do dado, Eu inclusive. tenho múltiplas Tá cópias. distribuído. Que eu Sim. tenho o snapshot aqui do lado de cá. Mas é até aí onde eu vou, porque o meu foco é prover infraestrutura, prover escalabilidade, numa outra linha. O que a gente está falando justamente aqui é de uma parte onde a Microsoft não tem responsabilidade mesmo, Sim. ela não foi projetada para isso a solução, quem foi a Vim e com as soluções dela. Então, não é porque de início dá uma sensação, e tá tudo bem, a gente entende isso, né? Dá uma sensação de assim, poxa, podia ter uma cláusula ali bonitinha. Não, mas essa não é a ideia do produto. O Sim. produto não é para isso. Não, o propósito do produto é produtividade. Perfeito. Esse é o propósito. E aí você perdeu a informação ali, ela não, Sim. obviamente não tem. Exatamente. Eu acho que é interessante também de trazer esses casos, porque acho que ajudam a defender também, levar para o negócio a importância, né, da proteção agora para uma outra camada que antes a gente não falava muito. Não, e aí eu quero destacar um ponto, porque a gente entra, beleza, mas tem mais gente que faz backup de Microsoft 365. Perfeito. Então por que a Vim, né? Por que a Populous? Por que a Vim? Por que nós fazemos? E por que nós somos o maior
fornecedor de soluções de backup, nós temos o maior número de usuários protegidos. Eu brinquei que varia desde ambientes de 5 a literalmente 40 mil num único tenant protegido por uma instância de backup de Microsoft, de Vim Backup de Microsoft para Microsoft 365. A Vim sempre, o Matheus trabalha já há mais tempo com Vim Backup Replication, Vim One e outros produtos, e a Vim sempre se caracterizou por ser muito eficiente, muito simples nos processos de backup, de restauração, porque isso no final do dia se traduz em agilidade. Perfeito. Isso traduz em menos problema para o cliente administrar. Então, desde o deploy rápido que a gente falou, até processos onde eu vou restaurar uma mensagem rápida, eu quero contar uma história, eu gosto muito de usar exemplos práticos, né? 2 clientes que fizeram a adoção, eu quero usar um exemplo agora. Aquele cliente que eu falei que eu acompanhei o deploy, o ambiente dele tinha 13 mil usuários, começou fazendo backup, se eu não me engano, eram 300 ou 400. Hoje está em alguns mil, ele está indo aos poucos. E por que isso cresceu? A gente falou, não, a diretoria não queria comprar. Porque a diretoria tinha a percepção que não, nós temos outros mecanismos de segurança que vão garantir que o dado esteja lá. Aí, eu lembro que o projeto iniciou com diretores, se eu não me engano, gerentes e a área de TI, que dava lá seus, eu acho que era 600 usuários, se eu não estou enganado. Uns 3 meses depois, o diretor financeiro perdeu alguns e-mails e eles foram restaurados em pouquíssimos minutos. E isso fez com que o projeto se expandisse pela empresa inteira. Então, a facilidade o do próprio usuário poder lá, a gente tem self-service restore, capacidades que vão garantir que eu posso delegar, por exemplo, para um operador de service desk, a capacidade de restaurar um e-mail sem ver o conteúdo dele. Porque a gente sabe que a gente também está tratando de informação sensível. Sem onde dúvida. tudo tem log, onde tudo é muito claro, onde a gente não tem certeza de que essa informação também não vai vazar dali de dentro para um outro lugar, né? Então, acho que esses são fatores que permitem e dão bastante tranquilidade para os nossos clientes e nos ajudaram a crescer tanto. E é claro, né, os nossos parceiros que oferecem essa capacidade para o cliente, que agregam serviços, simplificam o dia a dia e no final do dia tem um compromisso. A gente sempre brinca na Vim, nós não comemoramos projeto vendido, nós comemoramos projeto bem implementado. Perfeito. Né? Então, e eu sei que vocês também compartilham dessa mesma ideia do que é a gente realmente ter sucesso com os nossos clientes. Com certeza, com certeza. E eu acho que, Matheus, se você quiser comentar e fica à vontade, eu só queria dar um resumo aqui do porquê mesmo de vir. Então, a gente falou sobre a questão de não ter o lock-in, eu acho que isso é super relevante. Nas clouds hoje em dia tem muito, né? No momento que Muito. tu aderiu uma cloud, às vezes tu até tá descontente com aquele serviço, ou tá pensando em migrar e tu não consegue, ou porque é demorado, ou porque tem custo, ou porque N fatores aí que te trancam lá dentro, né? E já tá amarrado de uma forma que é inviável, por N motivos, às vezes é por vontade, mas não, cara, meu Deus, vou perder 2 anos da minha vida aqui. E eu acho que essa parte de facilidade também, somada ao ecossistema que você comentou, então é muito comum da gente ouvir justamente isso, falar, poxa, tem outros que fazem também, Por que é diferente, né? o que vocês fazem de diferente? Eu acho que esses 3 ilustram bastante as principais, assim, né? Terão outras, mas as principais são justamente essa, a facilidade, não ter o lock-in e o ecossistema de parceiros muito, não tô falando só da Populous, né? Mas aqui a gente sabe a sinergia que tem. Então isso é muito importante, porque para um projeto bem implementado, poxa, a conexão ela vem bem antes da implementação, Com certeza. né? E o que eu percebo, e isso é algo de se reforçar também, é uma preocupação muito grande da Vim, e isso a gente tem muito aqui, de levar aquilo que o cliente precisa. Sim, sem sombra de dúvida. Essa é uma preocupação muito grande. Poxa, tá bom, tem o community aqui para começar com 10, e eu tenho visto os projetos de 365 irem nessa casa. O projeto não nasce monstruoso que às vezes o cliente ele não vai conseguir colocar backup para todo mundo rápido, embora ele consiga, ele queira. Às vezes tem uma questão de logística ali, de time. Poxa, o negócio começa menor, vai escalando, isso não mexe em nada para ele começa a testar, coloca diretor, coloca board, aí vai colocando outras áreas, a hora que você vê já tá tudo protegido. E ele não precisou desembolsar ali uma grande quantia para, só vai se for todo mundo, né?
Então, acho que isso é legal da gente comentar também. Eu acho que aí dois outros panoramas que eu queria mencionar. Uma é, nós não cobramos por restore, né? Eu comentei. Isso é legal saber porque existe uma dinâmica de usuários que saem, usuários novos no Tenant, especialmente para grandes organizações lá. Perfeito. E a nossa licença é por usuário, não tem nenhum mecanismo de capacidade, é só o usuário, Não interessa quanto. usuário protegido e usuário com backup realizado nos últimos 31 dias. Então, ou seja, a partir do ponto, mas vamos dizer que eu tenho uma política de retenção de 7 anos ou de 20 anos, tanto faz. A hora que eu passei 31 dias do último backup daquele usuário que talvez eu desativei, essa licença volta a ficar livre e eu posso usar ela para um outro recurso novo Isso é muito que legal vai também. entrar na minha organização. Então esse eu acho que é um ponto bem bacana. Eu não cobro pelo dado armazenado, pelo backup que está lá, e sim Não pelo interessa. backup sendo executado. Eu vou poder restaurar aqueles 20 anos de backup quantas vezes eu quiser, a data que eu quiser, para outro usuário, não importa. E o último ponto que eu queria destacar, nós falamos bem, comentamos bastante momentos isso aqui, é a questão da adoção do SharePoint como substituição a file servers Sim. tradicionais. E o próprio OneDrive. E teve Porque até um basicamente pessoal no chat que comentou sobre isso, eu né? brinco. Que legal. É. Eu brinco que o OneDrive virou um novo Meus Documentos, né? Quem não lembra do Meus Documentos, e o SharePoint, o diretório de compartilhamento setorial da organização, né? Do setor financeiro, do RH. Então, os documentos daquele setor, um permissionamento adequado estão lá dentro, e muitas vezes em uma escala muito grande. Então, ter a capacidade de proteger isso adequadamente e buscar esses arquivos para restaurar, poder restaurar com rapidez, é muito importante. E aí, quando você olha para os recursos nativos do Microsoft 365 para restaurar SharePoint, se torna ainda mais importante uma ferramenta de backup. Legal. É bem difícil. Gente, Porque, de novo, a ferramenta não foi. O Microsoft 365 não foi feito para isso. Ele foi feito para armazenar. E eu sempre digo, a gente deturpou um pouquinho o SharePoint no bom sentido, porque ele era uma plataforma de colaboração de sites e ele fez um negócio tão bem de armazenar arquivos que ele virou file server. Virou. E, gente, o que o Diego está comentando aqui é que o licenciamento, né, da solução, ele não interessa quanto de dado tem lá dentro. É por conta. Então, se tu tem 5 tera, 10 tera, 20 tera ou petas... E por conta ativa, Isso, conta ativa, perfeito. né? Perfeito. Show. E um outro ponto que o Diego comentou, que eu acho que é importante a gente também adentrar, é a retenção. A gente não vai entrar aqui, não vai abrir console, não vai ir para a parte técnica, mas... Uma próxima oportunidade, né? Com certeza. Vai ter. Mas a retenção que tu escolhe a solução da Vim, é o negócio que tende. Então, não é como dentro do 365 ali, que tem ali, eu nem sei, 30 dias de lixeira, não me lembro agora de cabeça, mas é tu que escolhe. Tu que escolhe Bem colocado. quanto que tu vai ter nessa retenção. E tu pode fazer isso por policies. Então, E também a periodicidade que você quer realizar o backup. perfeito. Por exemplo, se eu tenho um diretório do meu setor financeiro ou jurídico no meu SharePoint, que eu tenho arquivos gerados cada minuto praticamente, arquivos muito críticos, e eu quero de meia em meia hora um ponto de restauração disso, mas só disso, porque o resto uma vez por dia tá bom. A gente separa por Ok, policy. sem problema nenhum. Legal. Tanto a regularidade do backup quanto a retenção. Exatamente. Muito bem Dado colocado. financeiro, a gente pode armazenar por mais tempo. Exato. Dado operacional, a gente pode uma retenção menor. A gente Legal. escolhe, é o cliente que escolhe, né? Eu tô dando uma passada aqui no chat. Vou agradecer o Bravinho, que o Bravinho tá fazendo a função ali de responder todo mundo aqui. Valeu, Bravinho. O pessoal tá interagindo Tá bom, Bravinho, bastante obrigado. aqui. Bravinho, pô, tá trabalhando, hein, Bravinho? Obrigado. O pessoal comentou aqui sobre a importância não só das caixas, mas também falaram aqui de SharePoint, sobre Teams também. Sim. Embora a gente não tenha mencionado, mas Com também certeza. existe cada vez mais, né, Uma adoção pesada dele, né? e também uma relevância de você Sim. fazer um restore granular de mensagens e tudo mais, Arquivos. arquivos. O Teams também vira um repositório de arquivos, né? Sim. Eu tenho com o meu time na Vim diversos documentos importantes dentro do canal que nós temos lá. Perfeito, perfeito. E teve até um comentário que eu quero destacar também, embora a turma já tenha respondido, Bravinho, e tem mais gente aí, o próprio cliente, o pessoal já vai conversando ali. Dia da dificuldade, Diegão, de justificar, uma vez que a Microsoft
ela fala que não precisa de backup. E aí é justamente o ponto que o pessoal já foi comentando. Não é mais assim. Não, Já foi não um mesmo. dia. Porque Concordo. ela falava de litigation, né? E eu Sim. lembro bem. Não, litigation te atende. Não, não é mais assim. E aí fica como lição de casa, tá? Ou a gente faz algum post, ou a gente manda para todo mundo que participou aqui links relacionados a isso. Eu acho que o post seria uma ideia bem legal. Perfeito. Pode consolidar algumas informações. E para quem ainda tem dúvidas do se eu preciso ou como eu justifico que eu preciso, né? E você falou bem, Luan, no começo, eu vou dizer até, não vou nem tão longe, uns 1 ano e meio atrás, 2, era mais difícil, existia uma resistência, você brincava. Primeiro eu tenho que convencer que precisa de backup para depois falar de vir. Hoje, para muitas organizações, principalmente médias e grandes, o precisa do backup já foi vencido. Ele sabe que precisa. E aí a gente só começa a falar de arquitetura, de diferenciais e etc. Mas eu ainda entendo que existe, para muitas organizações, uma resistência ou uma falsa percepção de que eu estou totalmente seguro, né? Eu acho que a gente pode ajudar subsidiando com conteúdo isso aí. Com certeza. Eu acho que vale a pena a gente fazer um post. O pessoal até mandou aqui a matriz de confiabilidade da Isso, Microsoft. exato. Aí, bacana. responsabilidade. Então, Acho que o backup está cada vez mais aí aderindo à proteção de dados e também à segurança. Sim. Hoje em dia, antigamente o backup era um setor à parte, mas hoje em dia, pegando junto a SOC, junto a dados a setores de segurança da informação mesmo. É um Sim. dado que tu tem que proteger. O backup é uma camada que Sim. tem que ser tá em conjunto ali com outras Eu gosto muito outras soluções do de tema da segurança. cibersegurança, eu estou me especializando bastante nisso, e eu gosto muito daquela CIA Triad que existe, né? Que basicamente fala que a cibersegurança é pautada em 3 aspectos. O C de confidencialidade, o I de integridade e o A de availability, que seria disponibilidade, né? CID, né? Então, exatamente, em português seria isso, exatamente. Então, no final do dia, eu não vendo backup, eu vendo integridade e eu vendo disponibilidade. perfeito. Confidencialidade em si, as próprias os Soluções de recursos entrega. nativos e outras soluções de mercado vão ajudar, tipo DLP, coisas desse gênero. Permissionamento. Então, é isso que eu faço. Eu garanto que o dado esteja íntegro pelo período que a minha organização precisa e eu garanto que ele esteja disponível. Então, eu sempre brinco, não vendo backup. Backup é o meio que eu garanto integridade, que eu garanto disponibilidade. Perfeito. Não, legal, muito bom. Eu acho que a gente já abriu bem o conteúdo. Com certeza. Também não quero extrapolar muito o tempo que a gente combinou aí. Até porque eu só queria reforçar, sim, essa é uma parte que eu acho que é super importante, pessoal. Primeiro, agradecer pelo tempo e pela participação de todo mundo, pelo engajamento aqui no chat. Muita gente comentando sobre casos, e isso é muito legal, porque a gente sabe que o conteúdo é um conteúdo novo, entre aspas, tá? Porque, obviamente, a Vin já tá há muito tempo falando disso, mas, claro, a gente tá privilegiado, entre aspas, aí por ter acesso a informações mais rápido. Então, eu acho que o tema é muito legal. E pessoal, só reforçando, isso aqui é uma abertura de um conteúdo. Série, né? Exatamente. A gente vai para uma série agora, onde a gente vai ter um próximo evento aí. Então fiquem ligados nas nossas redes, na do Diego, do Matheus, da Pópulos, do Luan, porque a gente vai divulgar o próximo evento que vai ser um evento um pouco mais técnico. O que isso quer dizer? A gente vai Vamos trazer isso para a prática, né, Luan? Perfeito. Vamos mostrar acontecendo, então. A gente falou que é simples, a gente falou que é rápido. Vamos mostrar na prática. Isso Acho aí. que não tem um jeito melhor, né? Exatamente. Nós adoramos fazer demonstrações e provas de conceito. Perfeito. Porque aí não tem como enganar ninguém. Perfeito. Então, muita gente fala, PowerPoint é bonito, o que está no site é bonito. Tanto que no Gartner, nós somos o primeiro colocado, e principalmente o que destaca a Vim é a habilidade de execução. Ou seja, nós entregamos o que a gente promete. Então é isso que a gente vai mostrar, eu acredito, Isso. Essa é a ideia da gente. Dessa série. É isso mesmo. Da gente mostrar e quem gosta de um assunto um pouco mais técnico, óbvio que a gente também não quer ficar entrando aqui em detalhes, não. É de realmente mostrar a solução funcionando. Tá? Então fiquem ligados, pessoal. Que mais? Acho que a gente já pode ir para o encerramento. Acho que podemos. As perguntas, não sei se como é que você... O quiz, Tem a isso. gente vai largar aí, né, Lu? Você faz daí? É isso ou vai fazer...
Tem as perguntas. Mas acho que acho que é isso que ia soltar. Vai mandar o link, pessoal. É um formulário onde vocês vão preencher algumas coisas aí. A gente quer entender também, o nosso cliente quer ver em que momento vocês estão no backup, na proteção de dados de vocês. Isso. E quem estiver respondendo vai estar concorrendo aí aos brindes que a gente Perfeito. comentou. Acho que só reforçando, galera, não vai ter um ganhador por pontos, tá? Então não é uma, pool, na não é uma verdade, né? competição. Exato, não tem certo ou errado, É como você isso. falou, é um pool. Não vai ter certo ou errado. As perguntas não têm certo ou errado. É... É um form. Ah, tá bom, tá bom. Então vai ser um Forms mesmo? Não vai ser aquele quiz online? Não, vai ser um form. Ah, então beleza. Pessoal, vai ser um Forms, então tá mais fácil ainda, porque aí não tem o porquê ir numa linha de competição, então é basicamente preencher e aí a gente já faz o. Parte para outra etapa. Manda ver para ver quem que vai ser o Felizardo, ou os Felizardos. Né? Legal. O que Bacana. mais? Acho que de antemão agradecer. Obrigado pelo tempo aí, viu, Diegão? Obrigado pela oportunidade. Deus. Foi uma conversa realmente bem enriquecedora. Um Um bate-papo, tema né? importante, exatamente. Né? Então, realmente, a gente tem uma série de próximos passos aí, eu acho que a gente vai conseguir executar e com certeza outros temas que a gente pode explorar em outras oportunidades também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente manda o Forms pelo chat aqui, né, Lu? A gente vai mandar pelo chat, pessoal. Acho que mais um minutinho aqui o pessoal já está enviando. Beleza. E sem dúvida, a gente segue em outros conteúdos daqui Sim. a pouco também. A gente quis selecionar esse justamente, acho que pela necessidade que a gente foi sentindo de disseminar um pouco mais o Com conteúdo. certeza, ele é um tema. A gente tem alguns temas que a gente explora dentro bem, né? Que os nossos clientes têm realmente demonstrado muito interesse em ouvir. Obviamente, proteção cibernética, cyberresiliência é um deles. E do lado está a proteção de dados de Microsoft 365, de SaaS, né? Engraçado como isso tem aumentado. A gente também tem lançado produto para Salesforce, por exemplo, né? Então, de novo, não é porque é SaaS que eu tenho certeza que está protegido, o dado ainda é seu. Perfeito. E eu comento também que é interessante que sempre que eu tenho a adoção de uma plataforma, uma tecnologia nova, a gente normalmente tende a não fazer a proteção dela. Quando a gente começou com virtualização, e eu já tenho um pouco de experiência, então eu peguei essa migração de muitas organizações, a gente ou não fazia backup, ou fazia backup com a gente de alguns diretórios, mas a gente não fazia backup do jeito que a gente faz hoje. Até a título de curiosidade, o nome Vim vem de duas letras, VM, Virtual Machine, né? Vim. A gente fala Vim no Brasil, mas é Vim. Porque nós nascemos fazendo backup disso. Perfeito. E a gente realmente foi bem disruptivo na maneira que a gente fez isso. E depois veio nuvem, onde nuvem a gente também pensava que não precisava de backup. Hoje a gente entende, a gente tem ambientes no Brasil de core banking protegidos em AWS, em Azure, porque o usuário sabe que GCP também. GCP, até Oracle Cloud, enfim, né? A gente tem muito ambiente protegido porque o usuário já entende que ele precisa disso. Exato. E SaaS, por último, agora também a gente tem. É uma evolução. ter bastante. É uma evolução. Até comentaram aqui, fazia snapshot e tá Exato. tudo bem. Naquela época era o Exato. E suficiente. tá tudo bem, exato. Nuvem também, né? Era snapshot mais script manual. Mas, gente, qual a garantia disso? E quando eu escalo, como é que eu vou conseguir administrar isso de modo apropriado? Perfeito. E o pessoal, só avisando o Forms disponível, tá? Então, Eu só peguei o gancho para ir conversando. E eu nesse quero intervalo. concluir, enquanto o pessoal vai preenchendo Por aí. favor, não deixe de preencher, pessoal. Preencham aí. Mas eu comentei que tá tudo bem, porque o snapshot naquele momento era o que funcionava. Era o que vinha de mais fácil acesso, né? Perfeito. As ferramentas de proteção de dados da época também eram mais complexas. Não é que nem Sim, hoje. sem sombra de dúvida. mais caro. Exato. Nem hoje, mais implementa mais fácil que tu. E tu integra, né? A Vim é uma empresa, mas o Diego já falou, é uma solução Sim. são vários produtos. E olha só, tudo integrado. O último pra gente foi Kubernetes. Porque a gente, de novo, Kubernetes é stateless, não precisa de backup. Não, senhor. A gente começou a entender que não é só backup, é DR, é migração de plataforma, é uma série de aspectos relacionados à gestão de aplicações e dados que a gente entrega. E aí, quando começa a mostrar isso para o cliente, para o time de DevOps, eles começam a enxergar valor nisso e entender, putz, é verdade, eu precisava disso e eu nem sabia.
Tu não precisa do backup até tu ver aquele ambiente parado, né? Exatamente. Até tu ver o problema E acontecer. não vamos deixar isso acontecer. Não, com Essa é a nossa certeza. missão. Com certeza. Gente, darem essa oportunidade. Fiquem conectados que a gente vai seguir com essa trilha, esse conteúdo e de outros conteúdos também com Vim. Bacana, gente. Muito obrigado por todo mundo. Antenados aí para os nossos próximos passos. Valeu, pessoal. Obrigado, Luan. Obrigado, Matheus. Obrigado, Pópulos. E obrigado pela audiência, né? Que foi bem grande, pela participação. muito bom. E a gente está à disposição aí nas redes sociais. Procurem aí, vocês aí, qualquer dúvida que tiver também. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.